Olá! Hoje falaremos sobre o remédio dexametasona, um corticoide de baixo custo que apareceu nos noticiários após um estudo realizado em Oxford mostrar que o uso dele reduz a mortalidade em 33% em pacientes graves com Covid-19. Mas afinal, o que é dexametasona? Como funciona? Para que ele é usado? Falaremos sobre o uso dele no tratamento de Covid-19 e por que você não deve usá-lo em casa. Eu me chamo Diogo Guilhot, sou interno de Medicina da Universidade Federal do Ceará e você está no canal Medicina Sem Mistério. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, clicando no botão inscrever-se logo abaixo. Assim você se mantém bem informado sobre as pesquisas e novidades do mundo da medicina e nos ajuda a continuar a produzir um material de qualidade. Dexametasona é um corticoide ou corticosteroide. Basicamente uma versão sintética de um esteroide produzido pela nossa glândula suprarrenal, o cortisol, sendo esse responsável por regular e sustentar várias ações do organismo, como funções metabólicas, cardiovasculares, imunológicas e homeostáticas. Os corticosteroides, quando usados em doses maiores do que normalmente encontrado no corpo humano, tem importante ação anti-inflamatória e imunomoduladora, ou seja, além de combater processos inflamatórios, ele diminui ou regula a ação imunológica do corpo, o que é muito útil em doenças onde o nosso próprio sistema imunológico está causando mal por uma resposta excessiva ou indevida, como doenças reumatológicas, como lúpus por exemplo, ou alérgicas, como asma, rinite alérgica, doenças de pele, entre outros. Há muitos corticoides disponíveis hoje no mercado, e eles são amplamente usados em suas mais diversas formas. Pílulas, xaropes, pomadas, via endovenosa. Você provavelmente já usou um alguma vez, já que seu uso é muito difundido para diversas doenças e manifestações clínicas, seja para alergias, seja para doenças do trato respiratório, seja para irritações de pele, irritação dos olhos ou qualquer outra manifestação inflamatória. Mas isso não faz dele um remédio onde o uso indiscriminado seja seguro. Na verdade, bem longe disso. Geralmente, ele é usado por curto período de tempo ou em casos de uso prolongado, sempre com assistência médica de perto, para acompanhar possíveis efeitos colaterais, que são muitos. Entre eles, insuficiência da glândula suprarrenal, síndrome de Cushing, osteoporose, catarata, trombose, úlceras, hipertensão arterial, a famosa pressão alta, hiperglicemia, aumento dos níveis de glicose do sangue, insônia, depressão, acne. Esses efeitos colaterais não estão entre aqueles efeitos raros que estão na bula de remédio apenas para evitar processos para a indústria farmacêutica, e sim consequências quase certas pelo uso prolongado ou indevido do medicamento. Dito isso, o uso de corticoides como o dexametasona em casos graves da doença Covid-19 não é nenhuma novidade no meio médico, sendo que o mesmo já era amplamente usado em muitos protocolos de diversos hospitais desde o início da pandemia. Pois já era de conhecimento médico que no caso dos pacientes graves do Covid-19, uma forte resposta inflamatória, chamada muitas vezes de tempestade de citocina, era um dos fatores complicadores da doença. Logo, por lógica, muitos médicos já usavam o dexametasona ou outros corticoides no tratamento de pacientes hospitalizados. O que o estudo de Oxford fez foi por meio de um estudo randomizado duplo cego, ou seja, um estudo onde de forma aleatória os pacientes foram separados em dois grupos, onde um usava o medicamento e o outro não, de forma que nem os médicos nem os pacientes sabiam quem estava usando. Confirmar o que já se suspeitava pela teoria, que seria benéfico o tratamento da ação inflamatória do corpo com o uso de corticoides como o dexametasona nos pacientes graves com Covid-19. Pode parecer bobagem, mas na medicina, nem sempre a teoria é confirmada quando se realiza o teste mais apurado dos efeitos de um tratamento. Com bastante frequência ocorre o contrário. Mais recentemente podemos usar como um exemplo a cloroquina e sua irmã hidroxicloroquina, onde em teoria poderia ter um benefício. E in vitro foi vista ação antiviral contra o SARS-CoV-2, o vírus do Covid-19. Mas a mesma ação não foi vista em nenhum estudo em humanos posteriormente, exceto no polêmico estudo francês citado por Trump em março, mas amplamente questionado na comunidade científica e tirado posteriormente da revista onde foi publicado pelos problemas metodológicos graves que continha. Todos os ensaios clínicos posteriores
realizados por diversos grupos em muitos países, não foi visto nenhum benefício no uso dos mesmos. Mas sobre a dexametasona, é importante frisar que ela não age contra o vírus, e sim ajuda a controlar a resposta imunológica e diminuir a inflamação em decorrência da doença. Ou seja, o uso dela para fins profiláticos, ou, em outras palavras, para prevenir a doença, ou em doentes com sintomas leves, não faz nenhum sentido, além de ser muito perigoso. Pois além dos efeitos colaterais descritos nesse vídeo, é importante lembrar que o medicamento reduz a resposta imunológica do corpo, e o uso em fases iniciais da doença, onde ainda tem uma carga viral significativa, isso pode ser perigoso, pois você está reduzindo as defesas do corpo contra o vírus invasor. Portanto, seu uso só faz sentido em estágios avançados da doença, ou seja, pacientes hospitalizados, pois nessa fase, a preocupação não está em atacar o vírus, que já está sendo confrontado pelo sistema imunológico, e sim controlar os excessos do próprio sistema imunológico do corpo humano, que está sendo prejudicial ao paciente. Portanto, para prevenir de ser contagiado, enquanto a vacina não sai, a orientação ainda é a mesma. O uso de máscara, higienização das mãos, manter distância de 2 metros das pessoas e, se possível, ficar em casa.